em Mateus capítulo 22. Me pareceu apropriado nós, logo na sequência de um momento de louvor como esse, nós passarmos para a ministração da palavra e para aquilo que teremos de Deus que estamos ouvindo essa noite. Mateus capítulo 22 é um texto que possui uma pérola escondida em plena vista. Nós vamos ler a seção que está no versículo 23, até o versículo 33. Mateus 22, 23 a 33. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Vamos parar aqui, porque talvez você tenha ouvido pela primeira vez esse texto, você que é novo convertido, porque não é possível um crente com mais de um ano nunca ter lido o Evangelho de Mateus, né? Na verdade, ao meu ver, um crente com mais de 3, 4 meses já deveria ter lido todos os Evangelhos. Mas talvez você não tenha prestado atenção, nunca leu esse texto, e eu quero explicar para você porque é como realmente está. Na lei mosaica havia essa história, essa determinação, que se eu fosse casado e por acaso morresse antes de gerar um filho, para que o meu nome não morresse comigo, uma vez que se tratava de uma sociedade patriarcal, clãs, né, regidos por um homem, claro, patriarcal, e eu não deixasse filhos, o meu irmão, ele assumiria a minha esposa, agora viúva, né, geraria um filho, só que este filho levaria a minha descendência, mesmo obviamente não sendo meu filho, tecnicamente meu sobrinho, já estou morto. Então, dessa maneira, a minha herança, tudo aquilo que eu tinha, ficava para este meu filho e para sua mãe, ok? E o nome da família era preservado. Então, isso era algo, está na lei mosaica, está estabelecido. E o problema do texto aqui, a pegadinha em cima de Jesus, é simples. Os saduceus, eles eram os teólogos liberais da época, não acreditavam em nada do sobrenatural, ressurreição, anjos, muito menos demônios e assim por diante. Então eles querem pegar Jesus para confrontá-lo com algo que, ao seu ver, não tinha absolutamente verdade. Dada essa explicação, a resposta de Jesus no versículo 29 foi o seguinte: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. O texto que nós temos à frente, como eu disse, ele contém uma pérola escondida, que é o versículo 29. Temos a nossa mensagem hoje é o seguinte: a vida cheia das Escrituras e do poder de Deus. A vida cheia das Escrituras e do poder de Deus. Eu quero propor para você hoje, meu querido, 4 modelos de vida, de igreja, sendo que 3 desses modelos são inaceitáveis do ponto de vista do pré-requisito dado pelo Senhor Jesus no versículo 29,
para mim e para você. Inaceitável que nós vivamos desta maneira. Inaceitável que nós, como igreja, tenhamos esta perspectiva para mim e para você. Essa mensagem foi pregada na nossa igreja há mais ou menos 6 anos atrás, ou 5. E eu achei pertinente reexaminá-la, reavaliá-la, mudar algumas coisas, completar algumas coisas, mas a essência é a mesma. Porque, meus irmãos, nós temos falado muito sobre isso, sobre uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que não é polarizada para um lado, que nós veremos hoje, e nem para o outro. Porque nós temos visto, meus irmãos, no evangelicalismo, uma situação difícil de se encontrar é exatamente este equilíbrio. E eu vou compartilhar com os irmãos algumas experiências ao longo da mensagem que provam que é exatamente isso que nós temos. Então talvez você esteja perguntando: como ter uma vida cristã feliz, realizada, do jeito que Deus tem para mim e ser usado do jeito que Ele tem para mim? E essa pergunta, minha gente, já existia nos tempos de Jesus. E essa noite nós vamos buscar exatamente este equilíbrio. O primeiro modelo, meus irmãos, ou o estilo de vida cristã, e que eu já vou adiantando, não serve para nós, é claro que vou deixar o melhor para o final, é o seguinte: primeiro tipo, sem estudo da palavra e sem busca do poder de Deus. Este é o pior tipo possível. É a vida que supostamente se converteu, ela encontrou-se com Cristo, um dia ela se arrependeu, ouviu o Evangelho sendo pregado, voltou-se para Cristo. Contudo, ele ou ela não saíram do lugar, se converteram. Eu não vou discutir sobre isso, porque eu não estou no coração de ninguém para dizer isso ou aquilo. Eles um dia ouviram o Evangelho, se converteram, mas aparentemente ali ficaram, e não houve nenhum progresso, ou seja, não houve nenhum aprofundamento nas Escrituras e nenhuma intimidade com o poder de Deus. E o que acontece com essa pessoa? Ela carece de entendimento para a vida, ela carece de clareza para a vida, ela não consegue ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, ela não conhece a realidade das vitórias e das respostas de oração. Ela vive uma vida espiritual, uma vez que ela já nasceu de novo, mas vive com os recursos do mundo. Em muito me lembra a advertência de Paulo para os Gálatas, por situações diferentes, mas Paulo fala: vocês começaram pela graça, mas agora estão tentando se aperfeiçoar pela carne. Ou seja, se converteram pela graça, obviamente, mas a sua vida cristã está sendo levada pela carne. Não se engane, esse irmão, ele até conhece alguma coisa do jargão evangélico. De vez em quando, ele ouve uma música ou outra evangélica. Ele conhece uma coisa ou outra das coisas da igreja, mas não possui nenhuma profundidade nas Escrituras. Se me lembra aquele caso que eu já contei para os irmãos, que chega a ser hilário, né, se não fosse trágico, quando ele estava na maternidade, inclusive no primeiro ano da videira, uns meses, semanas antes da videira, encontrei com a irmã, perguntou da Leila, da gravidez, e eu falei: não, o menino já nasceu, graças a Deus, 3 quilos e 300, 500, e tá tudo bem e tal. Que bom, qual o nome? Qual o nome dela? Nós chamamos de Esdras. Que lindo, tirou da onde? Tem gente que testa os frutos do Espírito na nossa vida. Deixa eu contar. Como disse, seria hilário se não fosse trágico. É aquela vida, meus irmãos, que vem à igreja e vai, mas não há profundidade nenhuma. Ela está no reino, mas ela não tem nenhuma suspeita daquilo que Deus está fazendo. Porque ela desconhece a revelação de Deus. E ela desconhece a intimidade com o Espírito Santo. Querido, se você de alguma forma se vê dessa forma hoje é dia para você de arrependimento. Porque a palavra de Deus registra no Salmo 119, versículo 105, tão conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é tão importante, igreja, que Deus instruiu o salmista a escrever o maior salmo, a maior canção da Bíblia. Era uma canção que durava os 3 períodos de louvor, afinal de contas tem 170 e poucos versículos, exclusivamente sobre a palavra de Deus. Todo o Salmo 119, se você ainda não percebeu isso, ele é a respeito da palavra de Deus. Deus vê a sua palavra com tamanha seriedade que ele diz que ele vela, cuida, ele choca, no sentido como um pássaro, a sua palavra para a cumprir, para levá-la à maturidade. E assim, meus irmãos, quando este crente não conhece a palavra de Deus, ele está suscetível a todo tipo de dificuldades na sua vida, porque lhe falta completa sabedoria espiritual para viver. Então esta é a vida ou igreja daqueles que, é claro, vão viver uma vida mundana. Agora não me entenda mal, não significa que ele está lá na boate, ou no carnaval, ou no pecadão, como se fala, né? Mas vida mundana é vida não espiritual, é a mesma coisa que vida carnal. Pode ser um bom pai, uma boa mãe, está tudo tranquilo, mas vive uma vida pela carne e não uma vida pelo Espírito. Apesar de crentes que estão distantes das coisas do reino e por elas serem o mínimo de atenção, porque não estão acostumados às coisas espirituais. Quando está no meio da igreja, se sente um peixe fora d'água. Parece que não pertence ao reino, porque não se entusiasma com as coisas espirituais. Isso é uma realidade, meus irmãos. Não tem prazer nas coisas de Deus. Uma vez uma pessoa me disse assim: eu abro para ler a Bíblia, eu sinto imediatamente sono. E se fosse de um outro tipo que nós vamos ver daqui a pouco, já ia dizer que era o demônio do sono sobre a vida dele, acocorado para dar sono. Não, irmão, isso é falta de prazer em coisas espirituais. Porque se você não tem costume com disciplina espiritual, você não vai ter prazer nas coisas espirituais. Simples assim. Sem estudo das Escrituras, da palavra, e sem a busca pelo poder de Deus. Segundo tipo dessa noite, muda um pouquinho. Ele não tem estudo da palavra, sem estudo, mas com muita busca pelo poder de Deus. Ele não tem intimidade, não conhece a Bíblia, ou a usa de maneira instrumental, de maneira de trampolim, pega um versículo e vai lá com as suas ideias, né? Ou de uma ministração que ele ouviu no congresso, sei lá do que, mas não conhece a Bíblia profundamente, mas tem uma busca, muitas vezes sincera, pelo enchimento do Espírito, pela presença do Espírito. Isso caracteriza, meus irmãos, é claro, a maioria das igrejas pentecostais. Isso aqui, meus irmãos, tem sido a razão singular dos desvios e dos extremos no meio pentecostal. Isso tanto é verdade que chegou a um ponto de ultrapassar o termo pentecostal e agora se cunhou, ou agora por muitos anos se cunhou o termo neopentecostal. Porque os pentecostais sérios não querem ser identificados com aqueles que partem e começam a fazer coisas tão esquisitas que nem eles aceitam. E eu volto a dizer que este não é um ponto de crítica a todos os pentecostais, porque eu tenho diversos amigos que são irmãos sérios, comprometidos com a palavra, e um deles, inclusive, já pregou no culto desta igreja quando estava no outro prédio. Homem de Deus, homem sério. Não é este o objetivo deste ponto. Vai mostrar, meus irmãos, que não só, é claro, os pentecostais, mas nós também. Se nós cairmos em uma busca desenfreada por poder espiritual por Ele mesmo, sem a âncora da palavra de Deus, estamos entrando numa estrada muito perigosa. Esta é a igreja, meus irmãos, ou a vida que vive seguindo os seus sentimentos, é atraído pelo sensorial, por aquilo que você pode sentir, e quase nada por aquilo que a pessoa pensa. Essa é a turma do eu senti isso, eu acho aquilo, eu experimentei. A experiência está sempre à frente. Vivem suas vidas apenas pelo que alguém sentiu, ou pela visão, ou pela revelação que alguém teve, mesmo que não tenha eco, que não tenha vínculo com as Escrituras, porque falta a ele exatamente essa profundidade. É aquela pessoa, meus irmãos, que busca ou escreve um livro, ou até lê um livro,
baseado na experiência dele, e vai buscar essa experiência para si como um alvo da sua vida. Falta essa pessoa compreender que aquilo que Deus faz na vida dele, dele, é particular do relacionamento de Deus com essa pessoa. E mesmo essa coisa particular nunca passaria pelo frame, pela moldura, pelo limite, sim, da palavra de Deus. Pastor, nós não fomos chamados para ser livres. Essa é um dos versículos usados completamente fora do contexto pelo pessoal do ponto 2. Mesmo se você for para a palavra liberdade no Novo Testamento, e é tão simples, você pode pegar o aplicativo no seu celular, que eu já passei para a maioria dos irmãos, você coloca lá para buscar liberdade, procura tudo que você tem no Novo Testamento. Em nenhum lugar você vai encontrar que liberdade faz o que está na tua cabeça. Porque você é livre. Então vamos correr desesperado aí pelo salão, gritando, porque isso é louvor também. Não. Vamos cair no chão rindo porque você tem liberdade. Isso não é o que Paulo quis dizer. Aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade da carne, da lei, do pecado. É só ler o contexto. A liberdade cristã, meus irmãos, é a liberdade da velha vida, do velho homem. Eu não sou mais escravo disso tudo, porque eu posso viver uma vida de santidade para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o caminho de uma vida sem estudo da palavra, mas uma busca menos sincera pelo poder de Deus, provavelmente não acabará bem. Mas esse tipo de igreja, vida cristã, tem algo a favor dele, não é apenas contra. Tem profunda paixão por Deus, gosta de orar, está sempre junto a Deus. Eles têm profunda paixão por buscar a Deus. Eles parecem falar como o salmista no Salmo 42: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E meus irmãos, isso é muito bom, isso é um lado positivo. Mas falta a base da palavra, provoca a falta de direção, e muitos se desviam do caminho certo. Assim, ele às vezes pouco conhece Deus, mas não busca a si mesmo, não sabe do caráter de Deus, da personalidade de Deus, dos atributos de Deus, mas busca a Deus a si mesmo. Ou seja, é como se você tivesse um relacionamento profundo, intensamente apaixonado por alguém, mas que você não conhece. Você fez uma projeção da pessoa, mas você não conhece essa pessoa. Você está apaixonado por uma ideia, não por uma realidade daquilo que a pessoa é. Mas como eu destaquei, meus irmãos, o ponto positivo é a vida de oração, e aqui eu quero contribuir com uma experiência minha. Como os irmãos bem sabem, e eu compartilhei hoje com isso novamente, diferentemente de muitos que falam desse tema e nunca saíram de uma rede histórica tradicional, eu já vivi todo tipo de ciclo que você puder pensar. Nunca deixei de ser da mesma denominação. Não que isso seja lá a grande vantagem, não, mas apenas dizer que eu não saí buscando ventos de doutrina. Eu apenas, aonde eu podia servir a Deus, aonde Deus podia me usar, eu podia aprender alguma coisa, lá eu iria. E até para contribuir alguma coisa também. Então não estou falando do alto de um pedestal batista, tradicional histórico, reformado, não. Eu estive lá, convivi, vi os pontos positivos, os pontos negativos. E um grande ponto positivo, meu irmão, é que a maioria das pessoas não sabe o quanto a maioria dos pentecostais ora. Eu já estive em reuniões de oração de verdade, da madrugada inteira. Eu já estive em reuniões de oração, meus irmãos, como eu narrei quando falávamos sobre o Rock in Rio, em que eu era pequeno, era de menor, não podia ir. Então nós fomos para o monte que ficava, não sei se a cidade do Rock hoje é a mesma, de 1980 em Colinha, mas nós fomos no monte que dávamos para ver a cidade do Rock lá de cima. E eu fui com um grupo para lá, porque eu não podia ir para a cidade do Rock, por ser de menor. E nós ficamos orando ali até o último acorde, enquanto nossos irmãos estavam ali embaixo orando. A maioria esmagadora de nós eram de igreja de irmãos renovados, pentecostais carismáticos, como você quiser chamar. Então, indiscutivelmente, mesmo sem uma boa teologia, uma teologia profunda, há um ponto positivo, que nós temos que aprender a parar de jogar fora o bebê junto com a água do banho. Conhece a expressão? Você tira o bebê e joga a água suja fora, não é verdade? Quando você diz que uma igreja
por não ter uma doutrina que você concorda, nada presta, você está jogando bebê junto com a água do banho fora. E nós temos que aprender, meus irmãos, com aquilo que os nossos irmãos de Cristo são fortes e copiar para nós também. Há 10 anos na nossa igreja, praticamente, nós instituímos a Semana do Avivamento. Uma semana onde nós nada mais fazemos do que orar. E, meus irmãos, como eu falei para os irmãos a última vez, para a última semana de avivamento que tivemos alguns meses atrás, 2 meses atrás. Há 10 anos que nós lutamos para termos a maioria da igreja aqui presente em nossa semana de avivamento, que está em nossa reunião semanal de oração. Quantas vezes na nossa igreja já ouviu o seu pastor dizer: a reunião de sexta-feira é a reunião mais importante da nossa semana, mais importante que o culto de domingo. A reunião de sexta-feira define aquilo que vamos clamar a Deus e receber Deus no culto de domingo. Ouvimos ou não ouvimos? E ainda não compreendemos. Por quê? Porque ainda não compreendemos nós que, apesar do número 2, ponto 2, ser um ponto ainda falho, tem uma grande virtude. O número 3, meus irmãos, essa noite, inverte o ponto 2 e diz o seguinte: sem busca pelo poder de Deus, mas estudando a palavra. E esta, infelizmente, é a realidade da enorme maioria das igrejas tradicionais ou históricas. Enorme. Até certo ponto. Eu chego lá. Esta igreja, meus irmãos, que, como eu falei, tem 1000 membros. Mas quarta-feira, que é tipicamente o dia de reunião de oração, você tem 25, 30, 40, 50 pessoas lá. Faça as contas. Não chega a 10% da membresia. Pastor, o senhor está generalizando, está sendo radical. Ah, é? Eu me disponho, a quarta-feira que vem, visitar 30 igrejas nesta cidade. Eu duvido que vamos achar com 50% de comparecimento. Irmãos, estatística, você fez faculdade, não fez? É uma coisa terrível. Porque você não tem como disputar com estatística. Números. Temos aqui economistas, nós temos matemáticos, temos professores, são indiscutíveis. Você está presente naquilo que você valoriza. É por isso, meus irmãos, que a igreja brasileira, quando tem o louvorzão, o oba-oba, está cheio. É isso que a igreja está valorizando. Agora marca, sem marcha, sem Fernandinho, sem nada, marca para ir só na Praça das Águas clamar pela cidade. Eu duvido que você junte 150 pessoas. Porque essa é uma realidade, meus irmãos, da igreja, mas que tem afetado muito mais as igrejas tradicionais. Meus irmãos, quando eu vejo uma igreja histórica, tradicional, reformada, apaixonada pela oração, eu me emociono. Porque este é o caminho do avivamento. E tem se perdido na história. A igreja brasileira, irmãos, tem diversas mazelas, mas esta é uma mazela que a igreja histórica recusa-se a aceitar. Eu debatia com um irmão, tal como eu reformado há algum tempo atrás no Facebook, a pergunta dele foi: por acaso você já foi em todas as igrejas? Isso é lá argumento? Eu falei: meu irmão, eu não fui em todas as igrejas, até porque isto é humanamente impossível, né? Mas em 33 anos de vida cristã, e já tendo ido em muitas igrejas, como por exemplo eu era presidente da Associação de Adolescentes Batistas da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, eu fazia como diversos jovens aqui fazem, para Ubaé, para Jubaé, a gente tinha que fazer aquele giro, né? E nas igrejas levar cartazes, não é isso? E a gente preferia ir na quarta-feira para não faltar no nosso culto de domingo. Irmãos, a realidade é esta. Ah, pastor, está falando de 20 anos atrás. Ah, quer dizer que melhoramos? Desculpe, irmãos, o meu ceticismo, isso não é verdade. Enquanto, meus irmãos, a igreja histórica não acordar para essa realidade. E na verdade, meus irmãos, quando nós falamos mais do que na palavra, acordar para que essa solidariedade também estamos deixando de lado. Nós vamos sucumbir a todo tipo de velha doutrina, modismo, pragmatismo que tem batido a nossa porta. Esta é uma igreja ouvida daqueles que só usam a sua razão e esquecem da grande emoção que é servir ao Deus vivo. Sua história está cheia de escola bíblica dominical, às vezes, mas com poucos cultos de oração. Sua vida é tão focalizada nas coisas materiais que ele não tem tempo para buscar a Deus. É a realidade dentro do templo, do prédio da igreja, mas é a realidade nas casas também.
Meus irmãos, o nosso culto de oração aqui na igreja é uma reação à realidade que eu vi durante a minha meninice ou a minha adolescência de preferência. Nós temos um culto de oração e nós tínhamos 30, 40 minutos de estudo bíblico, 2, 3, 4, 5 hinos. E ao todo, se nós tomássemos 25, 30 minutos efetivos de oração, era muito. E aquilo foi me incomodando ao longo do tempo, e no final do meu tempo naquela igreja, depois eu saí do estado para estudar, eu pedi autorização ao meu pastor, e nós começamos, ao invés de 7h30, começamos a chegar às 7 horas, para de 7 a 7h30 vinha fazer o quê? Orar. Apenas orar. Mais nada. E aí, 7h30, o culto, como era planejado, começava. Quando nós começamos a comunidade para a sabedoria, isso me incomodava, porque eu não tinha ainda mudado esse padrão do nosso ministério anterior. Então eu estou estudando mais para você saber por que fazemos o que fazemos. Com o nosso culto de oração, nós temos uma devocional breve, de 5, 6 minutos, na verdade, e depois nós fazemos o que, irmãos? Nós oramos. Porque afinal de contas, você no seu boletim, ou no meu, está escrito culto de oração. Não está dizendo culto de estudo bíblico, de louvor, vizinho, se der tempo, um culto de oração. Isso tanto é verdade que durante alguns anos nós tínhamos longos pedidos de oração. Nós rodávamos pela roda, né, o microfone, ou sem microfone mesmo, alguém dizia, eu quero agradecer pela semana, aí eu quero, aí começava. Nenhum problema com isso. Mas nós gastávamos mais da metade do tempo contando o pedido do que efetivamente orando por ele. E, meus irmãos, quando você tem uma pulga atrás da orelha, às vezes é o Espírito Santo incomodando você e ele incomodava o seu pastor. Alguma coisa está errada. E alguns meses atrás nós mudamos e eu estou muito feliz. Porque toda sexta-feira nós viemos para cá para orar, para buscar a presença de Deus, para clamar pela misericórdia, pela graça, pela unção de Deus sobre as nossas vidas. Esse número 3, meus irmãos, ainda é como aquele filho que anda junto ao pai e até demonstra interesse pelas coisas do pai, mas na verdade só faz isso para não desagradá-lo, porque não tem o mínimo amor pelas coisas do pai, pela companhia dele. Assim ele conhece Deus, sabe tudo cognitivamente, tem conhecimento, mas não busca para um relacionamento sério, cheio de paixão, cheio de compromisso através da oração. Vamos ser sinceros, queridos, quanto tempo nós temos gasto na presença de Deus? Isso é tão subvalorizado na nossa igreja, ou em nossas igrejas, perdão, não particularmente nós, que conta-se que um membro chegou na igreja e perguntou à secretária, pastor está? Aí a secretária falou assim, sim, irmão, está no gabinete, posso falar com ele? Agora não pode porque, aliás, perdão, ele está sem estar. Ele está no gabinete orando. E o membro falou, já que ele não está fazendo nada, não quer perguntar se ele pode me atender? Essa é a ideia, meus irmãos, que muitos crentes têm da oração. Um grande flagrante perda de tempo. Porque não estamos fazendo nada. Porque não estamos realizando nada. Como está a sua vida de oração? Porque mesmo que você tenha um profundo conhecimento da palavra, ele não pode andar sozinho, como nós já vimos. Senão você terá uma mente e uma vida seca, cheia de conhecimento, uma cabeça enorme, mas um coração vazio. Finalmente chegamos onde eu queria. Todos esses 3 pontos, irmãos, são apenas para nós chegarmos no meu alvo, para a minha vida e para a nossa igreja. E eu acredito firmemente que é o alvo do Senhor, senão Mateus 22, e com busca pelo poder de Deus. E quando eu penso sobre isso, meus irmãos, eu penso em um alvo maravilhoso para as nossas vidas. Porque esta é a vida ou a igreja daqueles que colocam Deus como primeira coisa, como prioridade em suas vidas. Tudo que Ele é, faz, pensa ou almeja, começa em Deus e termina em Deus. Deus é o começo, Deus é o meio, Deus é o fim. Essa vida pode ser assim porque tem base profunda na palavra de Deus. Tem boa teologia, tem boa doutrina. Existe conhecimento de Deus amplo, profundo e não terminado ainda. Está em progresso, porque existe relacionamento.
Existe contato constante, encontros diários com o Senhor. Ele está constantemente aos pés do Rei dos Reis, buscando conversar, desabafar, buscar sabedoria para os seus olhos, para o seu falar, para o seu agir, para as suas decisões. Esta é uma vida intensa com Deus, uma vida em que há conhecimento, mas também relacionamento, razão e paixão. Ali existe um Filho de Deus feliz. Meus irmãos, a vida, ou as pessoas que mais me lembram disso aqui, são os puritanos. Quando você lê, meus irmãos, as obras dos puritanos, Jonathan Edwards, David Brainerd, você vê gente profunda na doutrina. O que é mais interessante, você vê pessoas que classificaríamos hoje como calvinistas, e a maioria das pessoas acreditam que aqueles que têm uma profunda doutrina calvinista é automaticamente frio espiritualmente. Você nunca leu Jonathan Edwards, você nunca leu Thomas Watson, você nunca leu David Brainerd, você nunca leu a oração do Vale, você nunca leu as orações do livro de orações puritanas, homens contritos, derramados na presença de Deus, mas com profunda teologia. Meus irmãos, teologia não apaga o fogo de Deus, só apaga o fogo estranho. Vou repetir: teologia não apaga o fogo de Deus, só apaga fogo estranho, só apaga os excessos, só tira aquilo que não é de Deus. Deus tem nos chamado, meus irmãos, a uma realidade de conhecimento da pessoa dele através da sua palavra e de intimidade dele na oração. Que eu vou dizer uma coisa para você: você não será a mesma pessoa. Thomas Watson tem um texto onde ele fala: comece o dia na presença dele, coloque diante dele a sua vida, os seus pensamentos, os seus alvos, coloque e derrame o seu coração diante do teu Deus. Não saia dos seus joelhos de manhã enquanto ele não tiver que falar. Mas a maioria de nós, meus irmãos, eu me incluo nisso, temos já uma manhã tão corrida, em que nós muitas vezes não temos tempo nem sequer de sentar na cama e dizer: Deus, bom dia, acordei. E o dia começa e vem uma coisa após a outra. Meus irmãos, mas eu vou dizer para você e para mim: é necessário que nós olhemos a nossa agenda e questionemos: Deus tem sido a prioridade? Porque eu acho muito difícil, queridos, que os homens que marcaram a história do cristianismo eram homens desocupados. Eu acho muito difícil acreditar que um homem como John Wesley, que pregou milhares e milhares de sermões, que leu milhares e milhares de livros, era um homem desocupado, mas era um homem de oração. Quando nós lemos, meus irmãos, os escritos deles, você não vê apenas teologia, você vê paixão por Deus. Teologia que sai de lábios pegando fogo. É isso que nós precisamos, igreja. Compreender que Deus deseja o nosso crescimento. Mas como nós temos orado desde lá do começo, quando estávamos lá na casa dos irmãos, lá no Riel, nós temos buscado um crescimento que venha debaixo de uma profunda ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podíamos fazer eventos, podíamos ir para a praça com uma banda famosa, podíamos fazer um monte de coisa. Mas, querido, quando o seu conhecimento de Deus e a sua paixão de Deus estiver no nível correto, você não conseguirá parar de falar sobre Deus. E quando um pecador, um perdido, ouve o conhecimento de Deus, de alguém que tem relacionamento com Deus e vem falando de Deus, ele se encontra com Deus. E é isso que Deus espera das nossas vidas. Tem faltado paixão pelas almas? Tem faltado paixão por Deus. Tem faltado o que você falar para as almas? Tem faltado conhecimento de Deus. Qual vai ser a sua resolução diante dessa mensagem? Eu não desejo essa noite ser como um profeta. Deus vira para ele dizendo: te acalma, porque você é para esse povo com quem canta canções de amor. Entra por aqui e sai por aqui. Qual vai ser a resolução da nossa igreja? Qual vai ser a sua resolução diante dessa mensagem? Qual vai ser o seu tempo com Deus amanhã?
Está na hora, meus queridos, da igreja brasileira acordar. A solução não está num pentecostalismo desenfreado, mas a solução também não está numa igreja tradicional, mesmo reformada, engessada na sua tradição. A solução está no equilíbrio que a palavra de Deus acabou de nos dizer hoje. Profundo conhecimento, ardendo no fogo do Espírito Santo. E é isso que o Senhor deseja de nós. A pergunta é: você está disposto ao projeto de Deus? Ou lhe satisfaz ter uma vida bege? Sabe o que é bege? Uma vida sem graça. É a vida sem estudo da palavra, sem busca pelo poder de Deus. Eu já estou salvo, deixa como eu estou. Mexe com quem está quieto, não. Seja feito em sua vontade. Talvez uma vida sem estudo da palavra, não. Bíblia é muito complicado, teologia só divide. Chega a me dar um ticário quando alguém fala isso. Quero só buscar Deus, quero poder. Acredite, você não encontrará poder de verdade. Ou talvez você ache que você não pode poder essa coisa para a gente esquisita. Quero conhecer as atitudes de Calvino, quero conhecer que a teologia profunda, quero conhecer mais e mais, quero ler muito. Isso me basta. Acredite, você conhecerá muito, mas não conhecerá Deus. Porque eu conheço muita gente com a cabeça cheia, de coração vazio. Porque Deus, essa noite, está nos dando a única alternativa que o agrada. Mente cheia, que arde o coração e sai pela boca como fogo que consome. Você deseja isso? Deus está disposto a lhe dar. Mas Ele espera de você a aplicação necessária para que Ele possa usar aquilo que você encontrar na palavra dEle. Feche os olhos comigo, em nome de Jesus. Quero desafiar você a fazer uma oração agora. E nessa oração, querido, eu quero desafiar você a dar uma resposta a Deus. E acredite, Deus não é um eleitor que você, como político, pode prometer a Ele apenas aquilo que Ele quer ouvir, porque Ele está sondando o teu coração. 4 propostas de vida, 4 propostas de igreja. Qual a sua resposta para o Senhor? A sua resposta não pode ser apenas a sua oração agora, porque ela vai se traduzir na sua agenda. Ela vai se traduzir na sua rotina, no seu dia a dia. E Deus deseja fazer aquilo que está no seu coração, na sua oração. Mas Ele deseja muito mais que a sua oração seja conforme a vontade dEle. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor não permita que nós busquemos algo que simplesmente não está lá. Uma busca desenfreada por algo sem sentido. E ao mesmo tempo, Deus, busca nenhuma. Por nenhuma palavra, por nenhum poder, ou apenas pelo conhecimento superficial da tua palavra, apenas para atender uma necessidade imediata da minha vida, nós possamos, ó Deus, ouvir as palavras do Senhor Jesus. Examine as Escrituras, porque são elas que testemunham a meu respeito. Se nós queremos conhecer o teu Filho, precisamos conhecer a tua palavra, Deus. Afinal de contas, Ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela se tornou carne, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Se queremos ver a Jesus, precisamos de vida cheia do teu Espírito e cheios da tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a não tornarmos um ouvido
fechado para a Tua palavra esta noite. Mas possamos nos humilhar diante da Tua palavra, mergulharmos nela, mergulharmos na oração, frequentarmos o jardim de Deus, a presença de Deus, e conhecermos assim, Senhor, aquilo que tens de melhor para nós. Nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra do Senhor Jesus, em nome dele, hoje e para sempre. Amém e amém.